Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Já começamos com essa sofrência, né? Sofrer pré-feriado. Então, tudo bem com vocês? Como é que foi o final de semana? Foi tudo bem? Tranquilo? Então, bora começar a nossa aula de hoje, que vai ser sobre atributos de qualidade e especificações de requisitos. Tá bem legal essa aula, bem recheada de conteúdo e exercícios, é claro. Bom, vamos começar com atributos de qualidade. O que são atributos de qualidade? É a maior parte dos requisitos não funcionais de um sistema, que vão dirigir decisões arquiteturais e de projeto. Tem dois tipos: atributos de qualidade externos e internos. Atributos de qualidade externos são aqueles que são perceptíveis através da execução do software. Já os internos são os mais significantes para as equipes de desenvolvimento e manutenção. A gente vai começar pelo externo. Eles vão afetar a experiência do usuário e a sua percepção da qualidade do software, que são alguns tipos, que é os tipos de disponibilidade, instabilidade, integridade, interoperabilidade, performance, confiabilidade, robustez, proteção, segurança e usabilidade. Então, começando com a disponibilidade. O atributo de qualidade de disponibilidade é a medida de tempo na qual os serviços do sistema estão completamente operacionais e disponíveis para uso. Não é só considerando o tempo em que o sistema está fora do ar, mas também aquele no qual ele está com a performance degradada. Algumas tarefas vão ser mais críticas com relação ao tempo do que outras. E até que ponto a disponibilidade é imperativa? Aqui a gente trouxe alguns exemplos. O primeiro, o sistema deve estar pelo menos 95% do tempo disponíveis no dia da semana entre as 6 da manhã e 10 horas da noite. O agendamento de manutenção entre meia-noite e 3 da manhã não é contado como tempo indisponível. Instabilidade. Vai indicar o quão fácil é realizar as operações de instalação, desinstalação e reinstalação do sistema. Tem o tempo médio dessas operações. Melhorar a instabilidade significa reduzir o tempo, custo e intervenções do usuário, frequência de erros e nível de conhecimento técnico para realizar essas tarefas de instalação. Pode depender da experiência do instalador, da rapidez do computador, do meio no qual o software foi instalado, passos manuais necessários durante a instalação, etc. Os exemplos de requisitos de estabilidade são: um usuário não treinado deve estar apto a realizar com sucesso a instalação inicial da aplicação em no máximo 10 minutos. A instalação do programa deve verificar a correção do download antes de começar o processo de instalação. A instalação do software requer privilégios de administrador. Depois de uma instalação bem-sucedida, o programa deve deletar todos os arquivos temporários que não são mais necessários. Tá, deixa eu dar um overview aqui. Quando a gente está falando de atributos de qualidade, até o Matheus ele falou sobre os requisitos não funcionais. E dentro desses requisitos não funcionais, existem alguns atributos, né? Ele falou sobre a disponibilidade, quanto o software vai estar disponível em relação ao manuseio do usuário, no entanto que ele falou entre 6 e 8 horas. E agora ele está falando sobre os requisitos de instabilidade, né? Então, quando a gente fala de performance, de quanto o software está instável ou não, existe uma classificação de qualidade em relação a isso. Como, por exemplo, ele falou, a instalação do programa deve verificar a correção do download antes de começar o processo de instalação. Isso aí, ele está mostrando a instabilidade do software. Então, a instabilidade do software desde a instalação do programa, apesar de estar um pouco muito, digamos,
não tão bem descrito, mas a gente já consegue pegar essa instabilidade, como, por exemplo, a instalação de software requer privilégios do administrador, tudo que requer essa instabilidade, instalação, performance, que um usuário não treinado deve estar apto a realizar com sucesso a instalação inicial da aplicação no máximo em 10 minutos. Então, quando a gente fala desses atributos de qualidades, no entanto que são muitos, assim, no entanto que, assim, só lembro do Oswaldo mostrando aquelas, não sei se vocês já se tocaram, aqueles mapinhas que eles colocavam, tipo, diagramazinho que ficava descendo, que qualidade falava sobre uma coisa, confiabilidade, interoperabilidade, enfim. Eu lembro que em requisitos eu super me confundia, né, Marina? Eu super se confundia em relação a isso, mas é de suma importância para a gente começar a entender como funcionam de fato os requisitos e sei lá, quando a gente fala sobre estabilidade, a gente já consegue nomear eles, sabe? A gente ter segurança. A Marina falou aqui que vale salientar que esses requisitos impactam diretamente na experiência do usuário com software, com toda certeza. Bom lembrar, Marina, porque quanto mais a gente vai atribuindo essas qualidades, a gente vai trazendo o quê? Requisitos mais claros, requisitos mais funcionais, requisitos muito bem descritos. E quando a gente está trazendo essa boa descrição, de acordo com esses atributos de qualidade, como o Matheus mencionou, a gente consegue trazer uma boa experiência do usuário, porque o requisito está qualificado, entendeu? Então, isso é de muita importância, quando a gente tem esse entendimento, quando a gente consegue discernir, né, cada atributo, então a gente consegue ter uma visão mais analítica e mais sistema, muito mais, assim, né, em relação à experiência do usuário. E a gente consegue deixar o software mais intuitivo e fácil de navegar, sabe? Pode continuar, Matheus. Tá bom. O próximo atributo é a integridade. Até que ponto o sistema vai proteger contra imprecisão e perda de dados? O objetivo da integridade é preservar a corretude dos dados que entram no sistema, ou os dados que estão íntegros ou não estão. Proteção contra a adulteração dos dados, conjuntos de dados que não correspondem entre si, dano físico à mídia de armazenamento, apagamento acidental ou sobrescrita de dados, etc. Executáveis de software também são passíveis de ataques, logo, eles também devem ser verificados. Alguns exemplos desse atributo depois de realizar um backup de dados, o sistema deve verificar a cópia em relação ao original e reportar discrepâncias. O sistema deve proteger contra a edição, remoção ou modificação de dados não autorizados. E o sistema deve verificar diariamente se os executáveis da aplicação não foram modificados pela adição de código não autorizado. Alguém tem alguma dúvida entre esses 3 atributos que a gente já apresentou? Alguém não entendeu o que é essa questão de requisitos de integridade? É bem interessante esses requisitos de integridade, porque a gente tem que saber quanto íntegro, né, é o requisito, quando ele fala assim, o sistema deve modificar diariamente se os executáveis da aplicação não foram modificados pela adição do código não autorizado. O que isso me diz? Bora, pessoal, vamos conversar. Meu Deus, eu tô, né, chateada. Assim, um de cada vez, né? Mas de interoperabilidade, repito. Nem ninguém me apresentou isso, Léo. Ainda não chegou nele ainda não. Eu não entendi. Você tá prestando bastante atenção, né, na aula? Não, ainda não. Nem chegou, filhota. Se acalme. Bom, vamos ver se estão prestando atenção, por causa que agora é um exercício surpresa. Eu tô vendo que você ouviu, viu, Léo? Identifiquem agora, gente, o tipo de cada requisito abaixo. O requisito 1, o sistema estará disponível pelo menos 99,7% do tempo em dias de semana entre 6 e meia-noite e pelo menos 99,95% entre 4 e 6 da tarde. Qual desses 3 vocês acham que é? Disponibilidade. Letra A. Ok. A gente vai ver a correção daqui a pouco, tá?
A instalação do programa deve verificar se foi feito 100% do download antes de começar o processo de instalação. Integridade. Estão afiados, viu, Gabi? Estão sabendo responder. E o terceiro, apenas usuários com privilégio de acesso ao auditor poderão visualizar históricos de transações de clientes. A, C, A. Isso gerou dúvidas. C. Tô com o Leão. Bom, as respostas. O primeiro, né, é disponibilidade, já que está falando sobre o horário, né, que o sistema vai estar disponível. A segunda, sobre instabilidade. E o terceiro era a letra C, de integridade. Olha quem foi com o Leão, viu? Deu certo. Deu certo. Mas é isso, ó, quando ele fala que acesso do auditor poderão visualizar histórico de transações do cliente. A gente já sublinhando isso, a gente pode mostrar a questão da integridade do sistema na questão de permissão de quem vai visualizar esses privilégios do usuário. Então, se liguem. Não é disponibilidade, nem instabilidade. O próximo atributo, agora sim, é o interoperabilidade. Quão facilmente o sistema pode interconectar-se e trocar dados com outros sistemas, componentes ou dispositivos de hardware. Relaciona-se com os requisitos de interface externa e define os formatos de dados que o sistema pode tratar durante importações e exportações de informação. É importante definir quais outros sistemas terão acesso e serão acessados pelo sistema em questão. Alguns exemplos desse atributo. O sistema deve ser capaz de importar qualquer estrutura química do sistema X, versão 3 ou anterior, e do sistema Y, versão 5 ou anterior. O sistema deve ser capaz de importar qualquer estrutura química codificada através da notação do formato XPTO. É bem legal quando a gente fala de interoperabilidade. Olha, Matheus. É um nome difícil, que viu? É basicamente quando você começa a se comunicar com... Tá, eu tô dando um review aqui, Felipe. Tá, então, interoperabilidade é quando você pega o requisito e começa a se comunicar com essa questão externa, né? Até o Matheus deu um exemplo aí, né? Que importar qualquer estrutura química X do sistema Y. Você está vendo que o sistema que ele está construindo, ele está tendo comunicação com o sistema X, versão 13.0, e do sistema Y, versão 5.0, você está vendo que está essa comunicação externa com outro sistema? Sei lá, vamos trazer para a realidade. Eu, Gabriela, como desenvolvedora, preciso desenvolver um programa de hardware, digamos, um programa de... deixa eu ver para a realidade. Tá, um programa de pressoterapia. E nesse programa de pressoterapia, eu vou ter que ter algumas comunicações com hardware, que seria, eu vou ter que fazer uma comunicação do meu sistema com o protocolo de comunicação deles, que sei lá, o aparelhozinho que eles têm que ficar fazendo o manuseio dessa pressão. E o que é que eu estou te dizendo? Que eu estou programando um sistema que vai haver uma comunicação com outro tipo de sistema fora, que é esse aparelho de pressão, sabe? E esse aparelho de pressão vai haver uma comunicação com esse meu sistema. E aí a gente vai começar a estudar como é que a gente vai fazer essa comunicação com esse sistema, qual o protocolo que vai ser utilizado, como é que vai ser, se vai ser via Bluetooth, enfim. Então dá para perceber que quando a gente está utilizando esses fatores externos sistemáticos para colocar dentro do nosso sistema que estamos produzindo, ele está trazendo uma interoperabilidade. Até quando o Matheus fala,
eu vou ter que... O sistema vai importar uma estrutura química de 2 sistemas diferentes. E dentro desses sistemas diferentes, ele vai ter algumas versões, sabe? Leon, quando a gente vai instalar uns programas que precisam de Microsoft C++ para funcionar, ou Direct 11 é um exemplo de requisito de interoperabilidade? Tá. No caso, eles precisam de um outro sistema para poder funcionar. Então, se eles precisam de outro sistema para poder funcionar e tem uma comunicação entre os dois, é sim um requisito de interoperabilidade. Mas aí que tá, até que ponto isso realmente faz parte do sistema ou isso só apenas é uma gambiarra para você instalar algum programa? Agora, se um for um pré-requisito para outro, sim, eles estão se comunicando de alguma forma. Alguém tem mais alguma dúvida? Gambiarra é nossa, eu sempre utilizo algumas gambiarras para baixar alguns programas. Aí, se a gente está utilizando essas gambiarras para baixar uns programas, aí então não tem nada a ver com a comunicação com o sistema. Mas se for um pré-requisito para outro funcionar, sim, eles estão sendo comunicados, se comunicando, então ele faz parte desse requisito de interoperabilidade, sim, o Atlas, por exemplo. A questão de craquear, né? Meu Deus, está repreendido. Vamos, Matheus. Bora. O próximo atributo externo é a performance. Quão rapidamente o sistema responde às entradas do usuário ou outros eventos. Pode ser difícil de assegurar, pois depende de fatores externos, como velocidade do computador, conexão de rede, hardware, etc. Aqui a gente tem uma tabelinha bem boa, bem cheia de conteúdo, que tem algumas dimensões e um exemplo. O tempo de resposta, que é o número de segundos para mostrar uma página web. A taxa de transferência, que são as transações de cartão de crédito processadas por segundo. Capacidade de dados, número máximo de registro armazenados no banco de dados. Capacidade dinâmica, número máximo de usuários concorrentes de um website social. Previsibilidade em sistemas de tempo real, que são requisitos rígidos de tempo para o sistema de controle de voo de um avião. Latência, o tempo de espera entre a gravação da música e o software de reprodução. E o comportamento em modos degradados ou em condições de sobrecarga, que pode ser um desastre natural, fez um número grande de ligações telefônicas para um serviço de emergência. E aqui a gente também tem outros exemplos de performance, que é a autorização para requisição de saque em um ATM não deve demorar mais que 2 segundos. Os sensores de velocidade do sistema de freios devem reportar a velocidade de rodas a cada 2 milissegundos com variação que não pode exceder 0,1 milissegundos. Em pelo menos 98% das vezes, o sistema deve atualizar o status das transações em até 1 segundo após a finalização da venda. O próximo atributo é a confiabilidade. Por quanto tempo o sistema funciona antes de ter uma falha? É a probabilidade do sistema executar sem falhas por um período de tempo específico. Problemas de confiabilidade podem ocorrer por entradas inválidas, erros no código do sistema, componentes que não estão disponíveis ou falhas no hardware. Estabelecer quão severo será o impacto se a falha ocorrer e se o custo de minimizar a confiabilidade é justificável vai definir condições de exceção nos requisitos. Aqui a gente também trouxe exemplos. O tempo médio entre falhas na leitura dos cartões de crédito deve ser de pelo menos 90 dias. Não mais que 0,05% dos experimentos podem ser perdidos devido a falhas no sistema. É bem interessante esse requisito, porque ele fala o quão confiável é esse sistema, o quanto ele também está sujeito a falhas e o quanto também será o tempo de resposta caso ele falhe. Então, exemplo disso é não mais que 0,05% dos experimentos podem ser perdidos devido às falhas no sistema. Então, ele está especificando a questão das falhas do sistema.
E quando ele fala tempo médio entre as falhas na literatura dos cartões de crédito deve ser de pelo menos 90 dias. Então, tá, beleza, o nosso sistema é confiável, mas se ele falhar, você tem até 90 dias úteis para isso. Entendeu? Entenderam? Se ligaram? Se ligaram? Então, agora, de novo, é a hora do exercício surpresa. Vamos definir novamente esses 3 tipos de requisitos. O sistema deve processar no mínimo 8 transações por segundo. Letra C, performance. O sistema de rastreamento de produtos químicos deverá ser capaz de importar qualquer estrutura química válida das ferramentas ChemDraw e ChemStruct. Bem rápidos. Não mais do que 5 experimentos químicos em cada 1000 podem ser perdidos devido a falhas do software. B, 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 C, B. Bom, quem falou estas acertaram. A primeira é performance, a segunda, interoperabilidade, e a terceira, de confiabilidade. Vamos para o próximo atributo, que é robustez. Como o sistema responde a condições de operação imprevistas? Até que ponto o sistema continua a funcionar, mesmo com entradas inválidas, defeitos de conexão de hardware e software, ataques externos ou condições de operação inesperadas? Softwares robustos recuperam-se de falhas internas sem que o usuário perceba. E tem soluções: salvamento automático de informações para minimizar a perda de dados, mecanismo de recuperação de dados, etc. Exemplo de robustez. Se o editor de texto falha antes que o usuário salve o arquivo, o sistema deverá recuperar o estado em que o arquivo estava em, no máximo, 1 minuto antes da falha ocorrer. Uma impressora deve ter um conjunto padrão de parâmetros iniciais para impressão, para o caso de o usuário não defini-los ou informar parâmetros inválidos. Isso acontece no Word. Geralmente ele salva e, se o computador desliga, ele recupera o arquivo, mas isso quase sempre nunca acontece. Eu vou assim, tá tudo bem, porque aqui nunca aconteceu. Aí para mim já aconteceu algumas vezes, mas outras eu perdi o documento. O próximo atributo é a proteção. O sistema protege contra danos, prejuízos ou avarias a equipamentos e pessoas? Requisitos de proteção são ditados por leis e regras de segurança e são escritos na forma do que não deve acontecer ou o que fazer para que não aconteça? A gente também trouxe exemplos de proteção. A lista de ingredientes de todos os itens do menu deve ter itens destacados se estes puderem causar alguma reação alérgica. A máquina de radiação terapêutica deve funcionar apenas se o filtro apropriado tiver sido colocado. E o próximo atributo, que é o de segurança, o sistema protege contra acesso não autorizado à aplicação e seus dados. Trata-se de bloquear o acesso não autorizado às funções do sistema ou seus dados, assegurando que o sistema está protegido contra ataques. Aplicações e-commerce, dados cadastrais em sites online, proteção contra ataques de navegação de serviço. E tem as formas de segurar, que é autorização e perfis de usuário, identificação e autenticação do usuário, privacidade dos dados, encriptação, logs de auditoria. E os exemplos de segurança são: o sistema deve permitir o acesso de usuário após 4 tentativas de login mal sucedidas. O sistema deve registrar todas as tentativas de acesso de pessoas não autorizadas. Um usuário deve trocar a senha temporária a ele assignada por uma de sua escolha imediatamente após o primeiro acesso bem-sucedido com a senha temporária. Então, nesses últimos 3, vocês têm alguma dúvida, pessoal? Não? Não? Ótimo. Então, mais um exercício surpresa.
O primeiro requisito: não deve-se pressionar o botão de segurança no reator enquanto estiver num teste. Qual desses três seria? A. Todo mundo falou A. O segundo: o acesso à conta bancária vai ser bloqueado se o número de 5 tentativas for excedidos. Certo. Terceiro, todas as variáveis de entrada terão valores default e tais valores serão usados sempre que os dados de entrada estiverem faltando ou inválidos. Vocês estão ótimos. Acertaram todas dessa vez. E o próximo atributo é o atributo de usabilidade. Iago, eu devia ter colocado umas iguais para não ter essa ajudinha. Na usabilidade, quão fácil é para os usuários aprender, recordar e usar o sistema? Mede o esforço exigido para preparar as entradas de um sistema, operá-lo e interpretar suas saídas. Relaciona-se com a facilidade de uso e aprendizagem, tratamento e recuperação de erros, eficiência de interações, acessibilidade e ergonomia. Alguns exemplos de usabilidade: um usuário treinado deve estar apto a fazer uma requisição de produto em uma média de 3 minutos e no máximo em 5 minutos, em 95% do tempo. Todas as funções do menu devem ter teclas de atalho, que consistem em pressionar a tecla Ctrl, juntamente com a tecla referente à funcionalidade do item do menu. Usabilidade é bem fácil, né, gente? Alguém tem alguma dúvida? Não? Então a gente pode prosseguir. Não, primeiro tem uma dica. Se liga em atributos de qualidade externos afetam a experiência do usuário e sua percepção da qualidade do software. Usabilidade é muito importante, isso mesmo. Então a gente pode seguir para o próximo, que é o atributo de qualidade interna. Não são diretamente observáveis durante a execução, mas são propriedades que o desenvolvedor percebe ao querer modificar, reusar ou mover o código. E tem alguns tipos: eficiência, modificabilidade, portabilidade, reusabilidade, escalabilidade e verificabilidade. O primeiro atributo interno é a eficiência. Quão eficientemente o sistema usa recursos computacionais? Corresponde ao bom uso do processador, espaço em disco, memória ou banda de comunicação. Se o sistema consome muitos recursos, os usuários começam a perceber uma queda na performance. Está diretamente ligada a um bom projeto, na forma como o projetista escolhe distribuir as computações e funções entre os componentes do sistema. Alguns exemplos de eficiência pelo menos 30% da capacidade do processador e da memória devem estar disponíveis durante os momentos de pico de uso do sistema. O sistema deve enviar uma mensagem de alerta ao operador quando a carga de uso exceder 80% da capacidade máxima. O próximo atributo é a modificabilidade. Matheus, deixa eu só falar um pouquinho. Estão me ouvindo? Que a internet tá ruim aqui. Só falar um pouquinho sobre os requisitos de usabilidade, gente, que às vezes a gente fica tão assim, né, em colocar, tipo assim, o sistema funcionando, em ver o sistema funcionando, que às vezes acaba passando essa coisa tão importante que é a usabilidade, né? É importante o sistema estar funcionando? Mas é importante também saber se o sistema é fácil de ser usado, se eu que tenho conhecimento técnico, né, mais um conhecimento tecnológico, se eu consigo usar, e se uma pessoa que não tem tanto conhecimento tecnológico como nossos pais, nossos avós, ou até mesmo assim, crianças, também conseguem usar esse sistema de forma fácil. Né? E são coisas que às vezes acabam sendo deixadas meio que de lado, mas não podem ser deixadas, porque assim,
né? Os sistemas, eles têm que estar funcionando, mas têm que estar funcionando de forma usável. Eu até dou um exemplo, acho que aula passada, quando eu falei sobre um sistema de crianças, né? Voltado para o público infantil. E até falei, a gente conseguir pegar componentes que do meio, né, do contexto dessas crianças e começar a trazer para esse sistema, sendo que o público-alvo vai ser essas crianças. E então, quão mais fácil e mais a gente trouxer a linguagem para esse público, o sistema vai ter uma melhor usabilidade. Então, como é que eu posso fazer esse teste? Eu posso estar com o meu sobrinho, pela minha tia, minha tia, meu sobrinho, meu amigo, novinho e tal, para ele testar e você começar a prestar atenção no que ele sente dificuldade. E assim a gente começa a sair da nossa caixinha, né? Porque para a gente é muito tão intuitivo, né? Lógico, a gente tem uma visão mais analítica, mas para o outro não, né? Isso me lembra a Gabi usando a mãe dela para testar o sistema. Nossa senhora, eu uso a minha mãe, uso meu pai. Se você viu o celular do meu pai, tem um bocado de sistema. Tadinho. Um bocado de sistema no celular dele, tipo, para ele acessar. E ele conseguiu ver uns errozinhos que eu não tinha visto. Aí eu ia mandar o printzinho para os desenvolvedores. Acho que eles tinham ódio do meu pai. Mas é isso. A gente tem que dar para pessoas fora do contexto mesmo, para a gente saber quão navegável é e qual impacto que isso causa para o usuário, né? Então vem toda essa experiência do usuário, que é de suma importância. Exatamente. O próximo atributo, né, é a modificabilidade. Quão fácil é manter, mudar, melhorar ou reestruturar o sistema? Ainda durante o desenvolvimento, maximizará a capacidade de modificabilidade do software, ou seja, torná-lo manutenível. Essencial também quando o desenvolvimento é feito de forma interativa e incremental. E tem as duas formas de medir: tempo médio para adicionar uma funcionalidade ou corrigir um problema, e a porcentagem de consertos que foram feitos corretamente em um determinado período de tempo. Exemplo de modificabilidade são: um engenheiro de manutenção experiente no sistema deve ser capaz de modificar relatórios em 10 horas ou menos de esforço de desenvolvimento. Chamadas de funções devem ter, no máximo, 2 níveis de alinhamento. Melhora a compreensibilidade e daí a modificabilidade. O próximo atributo é a portabilidade. Quão fácil é migrar ou fazer o sistema funcionar em outros ambientes? Diferentes ambientes, né? Que pode ser o Windows, Mac, Linux, e hardwares, os PCs, tablets, smartphones, carros, videogames, e ter o design responsível, aquele que consegue se adaptar a diferentes telas, se reorganizando da melhor forma possível para apresentar seu conteúdo de acordo com o dispositivo do usuário. Então, aqui também trazemos mais exemplos de portabilidade. Fazer o sistema funcionar apropriadamente na plataforma Android não deve requerer mudança em mais de 10% do código-fonte. O usuário deve poder portar os sites favoritos de Firefox, Internet Explorer e Chrome. A plataforma de migração deve transferir os perfis de usuário para a nova instalação sem que nenhuma ação do usuário seja necessária. Então, exercício surpresa. Vamos identificar no primeiro: o sistema deverá processar 14.000 instruções em até 15 milissegundos. Qual que é? Portabilidade, modificabilidade ou eficiência? C. O produto deverá ser desenvolvido de forma a possibilitar seu transporte para Linux em no máximo 60 dias. Portabilidade, modificabilidade, eficiência. E o terceiro: modificações a qualquer relatório deverão ser implementadas 24 horas após recepção de aviso de modificação de regulação pelo Ministério de Agriculturas. Isso aí.
eficiência, portabilidade e modificabilidade. O próximo atributo é a reusabilidade. Até que ponto componentes do sistema podem ser reusados em outros sistemas? Vai indicar o esforço relativo necessário para adaptar um componente de software para uso em outra aplicação. Software reusável deve ser modular, bem documentado, independente de uma aplicação ou ambiente específicos e genérico em suas capacidades. Artefatos que têm potencial para reuso, requisitos, arquitetura, projeto, código, testes, regras de negócio, modelos de dados, etc. E na reusabilidade, fazer software reusável é mais fácil se ele tem as seguintes características: boa especificação de requisitos e um bom projeto, aderência rigorosa a padrões de codificação, uma suíte de casos de teste de regressão, que também é mantida, pertence a uma biblioteca de componentes reusáveis, que também é mantida pela empresa. Quer falar alguma coisa, Gabi? Não, pode ficar à vontade. Tá bom. E temos os seguintes exemplos de reusabilidade. Pelo menos 30% da arquitetura da aplicação deve ser reaproveitada a partir de outras arquiteturas de referência aprovadas na empresa. Os algoritmos de precificação devem ser reusados em futuras aplicações de gerenciamento de estoque. As funções de entrada para as estruturas químicas devem ser reusadas a níveis de objetos em outras aplicações. É bem importante a gente, pode falar, Matheus, é bem importante a gente falar sobre a reusabilidade, porque isso realmente nos ajuda tanto quando a gente tem uma arquitetura já pré-montada e quando a gente vai especificar outro projeto de requisitos, não só o projeto, né, outro projeto de software, desculpa, requisitos, enfim, outro projeto de software, quando a gente tem já uma arquitetura pré-montada no sistema anterior, cara, isso, meu Deus, isso otimiza tanto o tempo. E quando você otimiza o tempo, você vai otimizando qualidades também, vai colocando... Você já tem mais experiência daquilo, então você vai saber lidar melhor com o cliente. Então, quando a gente vê um requisito que já foi usado em sistemas anteriores, é como se fosse uma luz, tipo, nossa, já trabalhei com isso, então é muito bom, então a gente pode seguir por essa linha, ou ir para aquele caminho, porque deu merda, sei lá, eu seguindo da outra forma. Então, ter esse gap é muito bom, principalmente nessa área de usabilidade, né? Reusabilidade, no caso. Então, assim, eu costumo muito, quando eu vou especificar requisitos, eu já tenho alguns projetos, né, que já foram executados, nossa, dá um gap muito grande. Tipo, nossa, já trabalhei com isso. Ah, legal, já trabalhei no sistema financeiro, a gente pode seguir para esse requisito aqui, a gente pode seguir nessa outra linha, porque teve um sistema anterior que a gente seguiu dessa forma e não deu bom, então a gente poderia acrescentar essa funcionalidade, enfim. Então, é muito bom porque nos traz uma bagagem muito grande. Você quer falar alguma coisa, Leão, sobre essas questões de reusabilidade? Teve algum sistema que você reusou alguns requisitos? O Lara, ou alguém que já trabalhou com isso? E é sobre isso. Parece que é uma luz, né? Tipo, quando você pega um sistema que já trabalhou, nossa, legal, dá pra gente ir para outras áreas, abordar outros temas. É bem interessante. E o próximo atributo é a escalabilidade. Até que ponto o sistema pode crescer para acomodar mais usuários, transações, serviços, servidores ou outras extensões sem comprometer sua performance e correção? Com relação ao hardware, pode implicar na aquisição de computadores mais rápidos, adicionar memória ou espaço em disco, adicionar servidores, bases de dados espelhadas ou aumentar a capacidade da rede. Com relação ao software, pode implicar em distribuir a computação entre múltiplos processadores, compactar dados, otimizar algoritmos e realizar outros ajustes de desempenho. Exemplos de escalabilidade: a capacidade do sistema de chamadas de emergência deve crescer de 500 chamadas por dia
para 2.500 chamadas por dia dentro de um período de 12 horas. O sistema de distribuição deve ser capaz de acomodar mais de 20 novos estoques físicos, pelo menos. O próximo atributo, a verificabilidade. Quão prontamente os desenvolvedores e testadores podem confirmar que o sistema foi implementado corretamente. Também é conhecido como testabilidade. É crítica se o sistema tem algoritmos e lógica complexa ou se contém muitos relacionamentos interfuncionais. Também é importante se o sistema sofre modificações com frequência, já que terá que passar por testes de regressão frequentes. Exemplos de verificabilidade: a configuração do ambiente de desenvolvimento deve ser idêntica à do ambiente de testes para evitar falhas irreproduzíveis. O desenvolvedor deve ser capaz de ver os resultados intermediários de qualquer grupo de algoritmos para fins de debugging. Exercício surpresa. Testes de unidade e de aceitação deverão ser completamente automatizados. É reusabilidade, verificabilidade ou escalabilidade? Essa tá difícil, né? O povo nem respondeu. Estavam tão rápidos. C. Acho que B. Vamos para o próximo, aí a gente vê como é que vai ser. O novo vídeo do Learning Lab no YouTube deve aumentar de 30 visualizações por dia para 250 por dia dentro de um período de um mês. C. O produto deverá usar componentes corporativos existentes sob forma de Enterprise Java Beans. Novos componentes deverão ser EJPs. Isso aí. O primeiro era verificabilidade, o segundo, escalabilidade, e o terceiro, reusabilidade. Mais uma dica: os atributos de qualidade internos não são diretamente observáveis durante a execução, mas são propriedades que o desenvolvedor percebe ao querer modificar, reusar ou mover o código. Vocês têm alguma dúvida sobre os atributos externos ou internos? Não? Tranquilo? Então agora, Gabi, tá aí? Olha, Oi. quanto tempo. Foi jantar. Foi só jantar, vou dar uma passeada ali, depois voltei. Tá. Especificação, deixa eu só... Meu cachorro tá aqui, pera. Depois do Matheus ter dado todos esses atributos de qualidade, isso trouxe uma deixa muito grande quando a gente vai falar de especificações de requisitos. Matheus, pode passar aí. Porque, assim, qual seria esse objetivo dessas especificações de requisitos, né? Tipo assim, por que eu tenho que especificar esses requisitos? Tá, a gente entendeu os atributos de cada requisito, então quando a gente entende que os requisitos eles precisam de atributos, a gente começa o quê? A especificá-los, né? Quando a gente começa a especificá-los, detalhar mesmo, minuciosamente, o impacto que isso vai causar dentro do sistema, né, do software, isso traz uma qualidade, assim, muito grande. E isso pode até ser um diferencial, né, porque é bem comum a gente conseguir ver requisitos bem ambíguos, que não tem nada com nada, que não diz nada. Não, Felipe, tem não, deixa de loucura. E a querendo Kahoot, pelo amor de Deus.
Olha aí. Meu povo, deixem de ser interesseiros. Não tem Kahoot, mas já tem uma novidade. Sorteio? Que? Novidade. A vida é cheia de novidades, viu, Nalara? Enfim, né? E até tem aí dizendo que podemos entender que o requisito como uma função, né? É uma restrição que deve ser fornecida ou encontrada, atendida para satisfazer a necessidade do usuário do sistema. É uma coisa que a gente vem batendo muito na tecla de tipo, tá, os requisitos são que funcionalidades dos sistemas e para que servem essas funcionalidades? É justamente para isso, para a gente sempre atender a necessidade do usuário, sempre atender a necessidade do cliente. Então, se faz de suma importância a gente especificá-los cada vez mais. Lembrando que a especificação tem alguns processos também, né? Pode passar, Matheus. Enfim, a especificação ela tem muitos processos. E até tem aí, por que a especificação dos requisitos deve ser feita? Eu perguntava a vocês, por quê? Mas não vale ler, não. Vamos ter uma troca? Por que vocês acham que essas especificações dos requisitos elas deveriam ser feitas? A gente falou de requisitos de atributos de qualidade. A gente falou sobre técnicas de elicitação. Se a gente pensar nessa linha de raciocínio, tudo tem um principal objetivo. E aí, qual é? E é sobre isso? Tá, detalhar, tem mais? Que mais? Meu povo tá aí na frente, é só ler. Mas né, também não é pra ser tão descarado, não. Pra não dar merda depois, a gente tem que ficar desacordado. Boa, viu, Rafael? Otimizar os processos de desenvolvimento do sistema, sim, com toda certeza, faz muito... Nossa, quando você tem especificação de requisitos bem feito, você tem você otimiza os processos do ciclo de vida do projeto, né? De uma forma muito boa, leve, fluida, e não tem tantos gargalos. Isso, qualidade do sistema. Então, é isso. Até tem aí, né, os requisitos do produto, eles devem ser identificados, mapeados com objetividade e clareza, justamente quando a gente está sendo mapeados com tanta objetividade, tanta clareza e tanto detalhamento, a gente consegue ter um processo de desenvolvimento coerente, sabe? Porque, diga lá, eu sou desenvolvedor e o Matheus, ele especifica um requisito para mim que não diz nada com nada e que não tem tanta clareza. Olha o tempo que o Matheus vai perder para me explicar aquilo que talvez nem ele tenha entendido e para a gente talvez ter uma possível conversa com o cliente. Tá vendo o tempo? Uma coisa que a gente tem que priorizar também, não só nessa questão de desenvolvimento de software, mas na vida é tempo. Porque tempo é uma coisa que você nunca vai conseguir pegar de volta. Se foi, pronto. Então, tempo é muito preciso. E é o tempo que você tem ali, tá, beleza. O tempo que você estava tendo ali para perder e falar com o cliente, saber como funciona, etc, etc. Você poderia estar fazendo outra coisa, você poderia estar agilizando o projeto, sabe? Então, enfim, evita atrasos e evita erros também. Então, é só retrabalho, né? Precioso. Verdade, Felipe, eu falei preciso, né? E é sobre isso. Pode passar, Matheus. E até aí tá dando um exemplo, né? Exemplo não, tá dando uma conclusão que as falhas cometidas, como até o Iago falou, que pode evitar erros e atrasos, e tá falando, né, também, que essas falhas cometidas de definição e validação dos requisitos, eles vão gerar o quê? Documentos inconsistentes,
softwares mal qualificados e muito de baixa qualidade, tem que ter aquele retrabalho, uma coisa que não vai ser nem legal para o processo de vocês, e pode ter certeza que isso vai sofrer muito impacto na entrega do software, sabe? Então, e é isso. Especificação mal feita, retrabalho, e ainda perde a credibilidade, né? Com a credibilidade que você vai passar para a sua equipe e também para o seu cliente, visto que o mínimo, o pequeno, vocês não conseguiram entregar, que é uma coisa clara e objetiva, sabe? Então, se liguem muito nisso, tá? Pode passar aí, Matheus. Pode passar também. E aí tem alguns processos, né, de especificação de requisitos, como, por exemplo, as descobertas dos requisitos. Nossa, uau, eu preciso descobrir os requisitos. Como é que eu faço? Como é que eu descubro os requisitos, né? Tem toda aquela questão de licitação. Tá, né, falando naquela aula de licitação, me diga uma licitação de requisitos sem ser entrevista, que já tem aí. Qual seria um tipo de licitação para a gente conseguir obter os requisitos? Eita, vocês estão demais, viu? Maria, Jesus. Miséria helps. Mas é isso, né? Vamos, sei lá, etnografia, formulários, né, meu povo, né? Enfim. E além da gente ter essa descoberta de requisitos, nessa entrevista, nessas consultas, pesquisas, análise de sistemas, protótipo, muito bem, Felipe, obrigada, você é chapa, você não me deixa falando sozinho. Além da gente descobrir, a gente vem para essa análise de requisitos identificados, né? O que seria? A gente começa a detalhá-los minuciosamente. E aí vem alguns tipos, né? A gente pode detalhar com os documentos de requisitos, dentro do documento a gente pode trabalhar com fluxos principais e fluxos alternativos, ou até mesmo com user stories. Isso vai depender muito de como a sua empresa trabalha e de como o desenvolvedor, a sua comunicação seja melhor, assim, para os dois. Tem, tipo assim, eu trabalho com projetos com os stories e desenvolvedores gostam, acham produtivos, e tem projetos que eu trabalho com fluxo principais, fluxos alternativos, e eles super falam que não vê, tipo assim, trabalhando com os stories, sabe? Então vai depender muito do processo organizacional da sua empresa e também do seu time, né? E aí vai haver uma flexibilidade, enfim. A Marina disse que já trabalha com os stories, a Ana Lara também, o Leon. Então, fica muito a critério também de cada um e da empresa. Enfim. E depois que a gente fazer todas essas análises, depois a gente, né, buscar esses requisitos, esse refinamento, o que é que acontece? A gente faz o acompanhamento dos requisitos, né, os acompanhamentos das atividades. E no final de tudo isso a gente vai ter o quê? Um documento de requisitos bem entendido, uma comunicação com o time bem feita, né? E no final a gente só tem o quê? Um requisito, no caso, um software muito bem executado. Então, quando a gente tem uma comunicação bem feita com o desenvolvedor, a gente tem a comunicação bem feita com os stakeholders, com o cliente, com os líderes, com o CEO da empresa, quando a gente tem uma coisa bem clara e bem objetiva, sabe? Vocês querem contar algum processo, algum projeto, no caso aqui, vocês participaram, que foram elogiados por causa dos requisitos e tudo mais, e quanto isso impactou também no projeto de vocês? Sei lá, eu participei de um projeto recentemente, que os requisitos, eles eram bem... Os requisitos anteriores, eles não eram tão completos. E quando a gente começou a trabalhar em cima, desenhar protótipos e começar a desenhar todo o backlog com os requisitos muito bem definidos, isso trouxe muito impacto para a empresa, porque eles começaram a dar mais credibilidade, tipo, a escutar mais, a querer mais opiniões, e assim, né, você ganhando credibilidade com a empresa, então você começa a ganhar um cliente ali, né, e principalmente quando for uma empresa grande,
porque meio que você fez diferente do que outra empresa X fazia. Então, quando a gente começa a entender o real significado, por exemplo, de uma especificação de requisito e fazer valer dentro do mercado e colocar isso em prática, isso é um diferencial muito grande. Porque, por mais que você fale, a especificação de requisito é bobo, cara, não é bobo. Não é bobo. Se você perceber, se não fosse através das especificações de requisitos, vocês talvez não teriam uma funcionalidade bem completa, objetiva e plena dentro do sistema. Então, até estava falando se Lara e Leon ou alguém já teve alguma experiência do tipo. É essencial, sim. Vocês estão demais comigo. Mas é isso. Eu vou viver aqui na minha solidão mesmo, porque vocês estão assim. E como eu falei, né, que a gente precisa de alguns processos para essa especificação, como a descoberta. O que seria essa descoberta, né? Consultar, buscar sistemas similares, começar a fazer uma pesquisa, buscar entrevistas, algumas técnicas de licitação. A análise dos requisitos, então a gente começa a fazer o quê? A gente começa a refinar, a buscar por mais detalhes, minuciosamente, refinar cada vez mais. Modelagem e validação, pode ser aquela questão do protótipo, beleza, é isso. Validou com o cliente? Validei. Então, bora começar a desenhar um protótipo de baixa para a gente começar a entender onde cada funcionalidade vai se portar dentro do sistema, uma vez que isso foi validada pelo cliente e os desenvolvedores, eles deram ok também, a gente começa a acompanhar esses requisitos, a gente começa a acompanhar todas as atividades. Aqui, quando os requisitos eles estão muito bem definidos, e a gente já passou por todo esse processo de modelagem e validação, a gente começa a construir os requisitos dentro do backlog. E dentro do backlog, quando a gente começa a colocar todos esses requisitos, a gente começa a dividir entre sprints. Não sei como funciona aí para vocês, mas na empresa que eu estou atuando, a gente está trabalhando dessa forma. Pode passar, Matheus. Tá. Pode passar. Tá. Eu pergunto para vocês agora, o que é especificar os requisitos? Rapaz, tudo que eu falei foi em vão. Meu Deus. Por que você tá rindo na Lara? É de lascar um negócio desse. Enfim, né? Obrigada aí. Entender como vai funcionar o sistema. Gente, vamos bater palma pra Lara. Valeu, maravilhosa, por você não ter me deixado sozinha aqui na mão. Quais são as suas restrições? E é isso, né? Quando a gente fala de requisitos e especificações do sistema, a gente vai colocar isso em pauta quando vai descobrir, ou quando a gente vai validar, a gente começa a colocar o que é dentro de documentações. Documentações, o que é que a gente coloca? A gente pode classificar o que é requisitos funcionais e não funcionais. Perfeito, obrigada, Lara. E aí, requisitos funcionais é o que se espera dentro do software e os não funcionais é como isso acontece. Vocês estão lembrados, né? Eu espero que sim, já que vocês me falam, então estou só supondo que vocês estão besta hoje, né? Não querem falar comigo. Passa, Matheus. Aí tá, né? Os documentos de requisitos dos sistemas, que eles podem ser chamados de DRS. Sabia disso, claro? DRS. Passei um DRS. Nem eu. Ele pode... É isso, né? Não. DRS. Marina, faz um DRS para mim, por favor. Por favor. Mas é isso, né? Os documentos de requisitos, eles são basicamente compostos por quê? Aqueles serviços e funções dos sistemas, as limitações, as definições. Não, assim, para não ler tudo isso, né? Porque, enfim, os requisitos funcionais e não funcionais, e o que aquilo vai caber ou não caber dentro do sistema, desde uma regra de negócio,
até um diagrama de casos de uso. O diagrama de casos de uso a gente vai falar um pouco sobre isso mais na frente, mas é basicamente dar uma visão geral do sistema, detalhando minuciosamente quais são as funcionalidades. Quando falo funcionalidades, vem todos os requisitos funcionais, não funcionais e todos aqueles atributos de qualidade. Lembrando que quanto melhor for especificado os seus requisitos, melhor impacto que ele pode causar dentro do sistema. Então, se liguem nisso, né? Pode passar, Matheus. Alguma dúvida? Vamos conversar, já que vocês não querem falar comigo? Uma dúvida, né? Pode ser uma dúvida sobre outras coisas, né? Como é que o Matheus deixa o cabelo dele bem cacheado para ficar lindo? Se várias outras dúvidas. Ai, meu Deus. Né? Já que Nenhuma vocês dúvida. não... Ai, gente, não vou falar. Porque não tem Kahoot hoje, eita, lá tá Não vou virado falar um dos giraia, segredos, né? Então, hoje, não tem Kahoot, mas a gente já está planejando, né? O nosso curso, ele é um curso prático, né? Então, a nossa prática está chegando. A gente vai realizar nesse feriado, e como vocês descansam, a gente vai sortear as equipes, baseado nas presenças. E as equipes a gente vai mandar lá no grupo do Telegram. Porque tá Nossa, o chegando, pessoal né? achou que era tipo, nossa, vamos tipo um sortear sorteio. uma caneca Não, do gente. LearnLab. Então, Nem a gente tem uma caneca do LearnLab, imagina. gente, expectativas, né, para vocês criarem. Expectativas. Então, o que vocês acham que vai ser o trabalho prático, né? Assim. Vai ser, E vai ser a agora? blusa do... Oi? Uma blusa? Pode ser, né? Quem sabe, né? Criar uma caneca do LearnLab. Olha, já tenho. A gente já tem em mente aí. Eu vou mandar aqui no chat. Presença, assinem. Boa noite, pessoal. Até a próxima aula.